Boa noite, irmãos. Boa noite. Alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor para ouvir a sua palavra, aprendermos dela e praticarmos a palavra do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos fiéis à sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e Ele, por meio do seu Santo Espírito, nos instrua nessa noite. Vamos ler o livro de Jonas, capítulo 1. É a proposta nossa essa noite, fazer um estudo a partir do primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bem, vamos orar mais uma vez? Senhor, na Tua presença nos colocamos diante da Sua palavra. Nessa noite pedimos que o Senhor venha até nós por meio do Teu Santo Espírito e nos ilumine para que possamos compreender o texto e colocá-lo em prática nas nossas vidas. Que apesar de mim, ó Deus, e apesar de nós, dos nossos pecados, das nossas limitações, nós possamos compreender a Sua vontade e agir em conformidade com a Sua Escritura Sagrada. Tenha misericórdia do Seu povo que aqui se encontra. No nome de Jesus que oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Esse livro, o livro do profeta Jonas, é um livro muito conhecido e eu ressalto mais uma vez a dificuldade que nós temos em pregar em livros demasiadamente conhecidos, né? Possivelmente você já já leu esse livro diversas vezes, você já ouviu pregações excelentes sobre esse livro. É uma dificuldade natural, mas também uma alegria, porque nós podemos revisitar histórias que são fundamentais para a nossa fé, histórias verídicas, verdadeiras. Eu tenho um carinho especial, a gente conversava hoje, o senhor falou que eu tenho um carinho especial com o livro do profeta, eu tenho por 2 motivos. Primeiro, porque foi o primeiro livro que eu preguei inteiramente na igreja do qual fazia parte. Segundo, porque foi o último livro que eu preguei inteiramente, então, as 2 igrejas. Primeiro, porque eu preguei a primeira vez,
Porque foi o último, acho que não foi tão bom assim, né? Então o pessoal não me deu mais oportunidade de pregar um livro inteiro. Ou então ia demorar muito, né? Mas foi bênção poder se debruçar diante de um livro tão importante, um livro de um profeta, dentro dos profetas menores, está ali, ele está composto ali dentro do cânon bíblico, né? E essa história é uma história que tá muito, salta muito aos nossos olhos, aos olhos das crianças. A ideia de um grande peixe engolindo um ser humano é algo que é pitoresco, né? Algo que chama bastante a atenção e envolve a nossa vida, envolve como uma espécie de trama empolgante, né? Tem uma pitada também de suspense e faz com que todos nós nos mantenhamos atentos a essa grande história bíblica. E há aqui, né, eu falando tanto de história, uma dificuldade natural, uma dificuldade mais contemporânea, mais moderna, é o fato de nós entendermos o livro como um livro literal. Parece que é algo bobo, mas não. Muita gente tem entendido esse livro como uma fábula, ou como um conto, ou talvez como uma espécie de midrash, né, que é aquela ideia de você, numa pregação, que você estabelece um ponto de ensino de forma geral, ou uma história para ensinar um princípio moral apenas, uma alegoria, uma fábula e por aí vai. Tem muita gente pensando dessa forma, inclusive dentro dos nossos arraiais cristãos, digamos assim, ou talvez nem tão cristãos assim, né? E isso é importante a gente alegar e defender essa literalidade do livro de Jonas, assim como a gente precisa defender a literalidade, por exemplo, do livro de Gênesis. Nós vimos aqui na nossa conferência o quanto que isso é impactante, importante, mexe com o âmago da nossa fé, assim como entender Jonas como literal vai mexer com o todo da nossa fé, e eu vou mostrar como que isso vai acontecer. A maioria desses teólogos chamados liberais, vão possuir dificuldades com elementos de milagres, né? A dificuldade dos teólogos liberais são com os milagres. Eles têm muita dificuldade com isso. Esses milagres que recheiam a história. A ideia de que a tempestade é acalmada após Jonas ter sido lançado ao mar, ou então o fato de que Jonas foi salvo por ter sido engolido por um grande peixe, depois sido cuspido, sem possuir um dano físico, nenhum dano físico sequer, né? E por fim uma planta no final do livro cresce e morre do nada. Milagres não são bem aceitos por aqueles que não querem ter a Bíblia como suficiente, como inspirada, como inerrante palavra de Deus. Então o problema não é com Jonas, o problema é com a Escritura, é com a inerrância, é com a inspiração bíblica. E logo há uma necessidade, né, por parte deles de dar um outro significado para que a história se encaixe em suas formas de enxergarem o mundo. Então veja bem, qual é a problemática aqui? Esses teólogos liberais ou pessoas que se dizem cristãs entendem o livro como uma história, uma fábula, porque a maneira deles enxergarem o mundo é uma maneira que não entendem os milagres ou não conseguem conceber a ideia que a Escritura é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é suficiente. Logo, para se adequar a essa concepção, o que é feito? Você adequa a história bíblica à sua maneira de ver o mundo. É assim como é feito no Gênesis, né? Se você não entende o Gênesis como literal, ou você tem muito claro a ideia da evolução, o que você faz? Você muda a sua concepção por causa que a Bíblia está falando outra coisa? Não, você faz ao contrário. Você muda a Bíblia para que ela se encaixe na sua concepção. Então, esse é o problema. E quando nós olhamos para a Bíblia, né, a Bíblia vai falar, lá, por exemplo, no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, pontuando claramente a existência literal de um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, que viveu no tempo de Jeroboão II, no Reino Norte, próximo ao século VIII a.C., entre 782 e 753. Ele é um profeta do Reino Norte. Jesus cita Jonas como um fato histórico. Está registrado nos Evangelhos de Mateus, capítulo 12, verso 39 a 42. Lucas também mostra isso, né, evidencia isso, reforça essa literalidade dessa história. É importante ressaltar, inclusive, de que, olha comigo lá, meus irmãos, vamos lá em Mateus, capítulo 12, porque é um texto importante. Poderia só citar, mas eu queria ir com vocês. Lá no verso de 39 a 42, no verso 12,
capítulo 12, versos 39 e 42. Aqui tem um embate, né, entre Cristo, o nosso Senhor, e os escribas, os fariseus, né, e os escribas, esses fariseus, eles clamam ao Senhor e falam assim: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Verso 38. Verso 39, ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Levitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Você vê que Jesus cita a história de Jonas como literal e muito mais, ele faz um paralelo ao grande sinal que ele daria. Que grande sinal é esse? É o fato dele estar 3 dias e 3 noites na sepultura e após a sua morte, que é real, ele ressuscitaria. Então, a única amostra, o único sinal que se daria àquela geração é o mesmo sinal de Jonas. Qual o problema? Porque se Jonas não é literal, logo a morte de Cristo e a sua ressurreição também não são literais. Então você vê que há uma implicação, né, muito mais emblemática e problemática com o fato de nós simplesmente entendermos o livro como literal, como não literal. É tão importante que eu estou gastando um bom tempo aqui mostrando para vocês a importância de nós entendermos Jonas como literal. É claro que esse debate é um debate novo, mas é um debate que tem se entranhado no meio da igreja e é importante a gente ter esse bem enraizado a certeza, inclusive a certeza bíblica, que a própria Bíblia dá para o fato de que o livro do profeta Jonas é um livro literal. Jonas, ele vai profetizar acerca do avanço das fronteiras de Israel, que está citado lá no segundo livro de Reis, né, o crescimento territorial antes do Reino Norte ter sido invadido pela Síria. Jonas vai viver no Reino Norte, vai profetizar no período de Jeroboão II, né, e era um profeta conhecido por ter profetizado acerca da prosperidade daquele reino, da calmaria, da paz que havia naquele reino. Então esse é um ponto importante, porque a situação de Israel neste momento é justamente essa, né? O Reino Norte, tanto o Reino Norte como o Reino Sul, vive ali um dos poucos períodos de calmaria política, né? Havia em Israel, quanto em Judá, tanto nas suas fronteiras, uma espécie de prosperidade. Mas isso é interessante, meus irmãos, porque nos relatos dos profetas contemporâneos a Jonas, por exemplo, Amós e Oséias, eles vão dizer que o povo vivia, apesar dessa prosperidade, essa calmaria, essa prosperidade territorial, eles viviam numa declinação moral exacerbada e também espiritual. O culto não era feito de coração, os pobres, os órfãos e as viúvas não eram cuidados, né? E de forma geral não havia a prática da lei, uma observância da lei na sua vida diária. Então você vê que, apesar da calmaria política, apesar da prosperidade do povo, apesar dessa calmaria, que poderia dizer uma outra coisa, o povo vivia em declínio espiritual e moral. Uma coisa não necessariamente diz respeito à outra, né? E quem era Nínive? Nínive esse é o ponto da problemática do livro, né? Por que Jonas não quis ir para Nínive e desobedeceu a Deus pegando uma embarcação para um outro lugar? E aqui eu pontuo, deixa eu ver se eu vou acertar, para vocês terem uma ideia de onde estava Tarsis em relação a Nínive. Obrigado, irmão. Nínive está, para a gente entender ali a geografia bíblica, Nínive está acima, um pouco acima, 800 quilômetros mais à direita, ali ao oriente do Reino Norte, né, de Israel. Tarsis está no extremo oposto de Israel. Olha que interessante, Deus havia mandado Jonas para um determinado local, a 800 quilômetros ao oriente, da onde ficava o Reino Norte, Israel. E Jonas vai para um local totalmente oposto, né, de Nínive, a 3.400 quilômetros mais ou menos, ao extremo oposto. Ficava nas costas da Espanha. É interessante, do outro lado do Mediterrâneo.
enquanto Nínive estava mais para o Oriente, mais para a Ásia. Isso é também interessante porque Nínive era conhecida por ser uma grande metrópole dos dias, daqueles dias. Era como se fosse uma espécie de grande cidade dos nossos tempos, uma São Paulo, ou uma cidade grande, onde você tinha um efetivo comércio, onde você fazia, onde era um centro também religioso, ou seja, era um centro importante daquela região, né, do Império Assírio. Isso pode passar despercebido de nós também o fato de que Nínive era essa capital da Síria, era essa grande cidade, essa grande metrópole e também era inimiga do povo de Israel. Era inimiga número 1, digamos assim, do povo de Israel. Era um grande inimigo. Isso vai dizer respeito do porquê Jonas não ter querido ir para Nínive e ter ido para um extremo oposto. A gente vai pontuar isso quando a gente expor o livro de uma forma mais específica. O profeta Naum vai falar um pouquinho sobre quem era, né, Nínive, vai descrever um pouquinho, já um pouquinho depois, né, por volta de 675, 650 a.C. Como é que eu apago aqui para não fugir dos irmãos? Eu acho que apertando o mesmo botão, né? Pronto. O profeta Naum vai falar um pouquinho, descrever acerca da sua profecia contra a Síria após já a queda para o Reino Norte, e vai mostrar como essa nação era cruel, inimigas dos israelitas, né, e só faziam mal, praticavam imoralidades sexuais, eram tomadas por idolatria. Está descrito lá no livro do profeta Naum, capítulo 3, versos de 1 a 7. Se você puder abrir e acompanhar comigo, a gente vai ter uma noção legal de quem eram os ninivitas e aí compreender mais ou menos, entrar na mente do profeta Jonas nesse momento, para entender por que ele percorreu 3.500 quilômetros ao contrário do ponto para onde Deus o havia mandado ir. Diz assim, profeta Naum, capítulo 3, verso de 1 a 7. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, espada flamejante, o relampejar de lança e multidão de transpassados. Você vê que aqui mostra esse poderio militar dessa cidade. Massa de cadáveres, ou seja, como que eles invadiram ali o Reino Norte e mataram a muitos, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas da tua saia e sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Você vê que a profecia do profeta Naum é pontuando que aquilo que eles fizeram com os povos inimigos, Deus faria com eles também. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, te porei por espetáculo. Há de ser que todos que virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída, quem terá compaixão dela, de onde buscarei os que te consolem? Você vê que aqui mostra um pouquinho de como que eles tratavam os seus inimigos, sem piedade nenhuma, né? De forma bem grosseira, de forma bem má, sanguinária. Os reis eram sanguinários. E por isso, não era um motivo tão simples para Jonas ir para Nínive, pregar a esses cidadãos que eram odiados pelo seu povo e eram inimigos do seu povo. A decisão de Jonas de ir para Tarsis evoca uma espécie de justiça divina. É como se ele pensasse no seu modo, né, de que os ninivitas não poderiam ficar impunes diante da maldade praticadas por aquele povo. A sua fuga expressa muito mais o temor de oferecer a possibilidade de arrependimento àquele povo a uma nação extremamente sanguinária do que uma simples rebeldia. Havia por detrás da mente de Jonas uma ideia de que eu não posso oferecer perdão e uma chance de salvação àqueles que são tão cruéis com o meu povo. É interessante isso, porque se você olhar no primeiro verso, tá, o chamado de Jonas, lá no capítulo 1, você talvez vai confundir um pouco a sua cabeça, porque o chamado é o contrário disso que eu falei.
olha o que diz o primeiro verso do capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade, verso 2, de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Você vê que o chamado de Jonas, em primeiro lugar, é para contrapor aquela cidade, era para levar juízo para aquela cidade. Você poderia falar assim: poxa, é um chamado maravilhoso, inimigo do povo de Deus, sanguinário, né? Um povo destruidor. Eu estou sendo chamado para uma tarefa boa, que é mostrar que Deus vai levar o juízo para eles. Mas é interessante porque Jonas tinha na sua cabeça a ideia de que toda vez que Deus anuncia o seu juízo ou dá a sua correção, Deus também, por outro lado, oferece o perdão e o arrependimento. Então, a gente conhece o livro, sabe que no capítulo 4 vai dizer que o temor de Jonas era justamente esse, que Deus salvasse aquele povo. Não estou dando spoilers, você já conhece muito bem o livro. A ideia é justamente essa, ele tinha um temor de que aquele povo fosse alcançado pelas misericórdias de Deus. Se você olhar o primeiro verso, quando esse chamado é dado a Jonas, vai primeiro reconhecer Jonas como um profeta, tá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Essa expressão, veio a palavra do Senhor, é uma expressão do profetismo, característica do profetismo do Antigo Testamento. Ela vai ser usada cerca de 112 vezes para identificar um oráculo de Deus a um profeta de Deus. Ela é muito característica do Antigo Testamento, da literatura profética. E também vai mostrar que esse chamado vinha de Deus para o profeta, para levar a sua palavra, ser o seu representante diante de uma nação pagã. Fica claro que era o próprio Deus que comissionava a Jonas. Não havia aqui uma dúvida por parte de quem é que está me comissionando. Será que esse chamado é um chamado de Deus? É um chamado... Não. Esse chamado era um chamado de Deus. E ainda assim ele desobedece. O chamado para clamar contra Nínive, né? Essa ideia de levar essas péssimas notícias, levar péssimas notícias, anunciar o juízo sobre esta cidade, né? É como quando nós anunciamos o Evangelho. É interessante isso, porque antes de você anunciar a boa nova, antes você anuncia a péssima notícia. E é porque péssima notícia é essa que estamos todos debaixo da ira de Deus. E se não houver arrependimento verdadeiro, todos serão encerrados debaixo dessa ira, da santa ira de Deus, e irão sofrer no lago de enxofre eterno. Então você vê que antes de você dar o remédio para essa pessoa, você primeiro mostra que ela está doente. Então Jonas precisava mostrar que aquele povo estava doente para que o remédio fosse oferecido. É interessante que o motivo que Deus aqui expressa para que Jonas fosse até essa cidade é que a sua malícia, ou a maldade do povo havia subido até o Senhor, o que lembra um pouco a ideia ali de Gênesis capítulo 18, lá de Sodoma e Gomorra, que Deus envia aqueles mensageiros para poder anunciar aquela mensagem de destruição. Então, o papel de Jonas, lembra aqui que a ideia de que Jonas significa pombo, e filho de Amitai, a ideia de que ele fosse enviado para uma missão. É aquele que vai levar uma missão a um povo, ou anunciar uma verdade. Amitai significa verdade, então ele anunciaria uma verdade àquele povo. A vingança de Deus, o dia da vingança de Deus. E o papel de Jonas era semelhante aos mensageiros divinos que anunciaram a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da maldade daquele povo que havia subido até o Senhor. Verso de número 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você vê que é interessante também ver a reação de Jonas diante da palavra do Senhor. Ele não ficou bravo, ele não fez nada disso, ele se dispôs, ele se colocou à disposição, ele se levantou logo e se colocou pronto. E talvez quem estivesse aqui acompanhando a postura de Jonas, vamos dizer que tivesse alguém ao lado de Jonas e visto
ele receber essa mensagem, talvez a reação primária de Jonas mostrasse um profeta exemplar. Ele logo se colocou de pé, ele prontamente se colocou à disposição, uma postura exemplar. Ele se colocou depressa como uma espécie de servo obediente, um servo verdadeiramente, um profeta fiel. Mas o relato seguinte mostra como Jonas estava disposto, mas não para obedecer a Deus, mas para fugir da presença de Deus e para não fazer a sua vontade. Ele foi designado para ir para Nínive, como nós colocamos aqui, mas ele vai para Tarsis, no extremo oposto, como nós já falamos. Interessante, e aqui eu coloco uma simples aplicação, é que muitas vezes, eu estava pensando nisso hoje, isso aqui não estava no sermão original, mas eu estava pensando que muitas vezes a energia e a avidez que nós deveríamos usar para agradar a Deus, nós usamos para desobedecê-lo. Aí eu pensava em exemplos simples, por exemplo, imagina se nós tivéssemos a mesma disposição em ouvir a palavra de Deus, em ler a Bíblia, em orar, na mesma disposição que nós temos muitas vezes para ver um filme, uma partida de futebol no domingo, porque muitas vezes nós temos mais avidez para cumprir uma espécie de desobediência do que obedecer a Deus. É o que Jonas faz ali, né? A ideia aqui, a palavra usada no original, dispõe-te, é como se fosse uma expressão militar, sabe? Levanta-te, se coloque de pé, é a ideia de pé 1-2, que tem muito dentro do militarismo, você precisa se colocar de pé para fazer essa missão. Não tem uma outra alternativa para você, não tem uma outra opção. Não é como se Deus falasse assim, levanta-se e vai ali pensar sobre essa missão. Não tinha uma ponderação, uma argumentação. Eu vou ver aqui se isso é algo substancial, se isso é algo razoável para que eu possa cumprir ou não essa missão. Não tinha essa liberdade de escolha. Ele precisaria se colocar à disposição para fazer a vontade de Deus. Ele se coloca logo de pé, mas para cumprir uma desobediência ou para desobedecer, o que muitas vezes acontece conosco. Nós temos mais avidez para descumprir a palavra de Deus do que cumprir os seus mandamentos. Às vezes, para levantar de manhã para ir para a igreja, no domingo, nós levantamos não dispostos. Nós ouvimos a mensagem de forma relaxada, mas se colocasse naquele mesmo momento um jogo de futebol, ou uma outra coisa, ou um filme, nós teríamos muito mais disposição, porque há uma inclinação em nosso coração em sermos mais dispostos a descumprir a palavra de Deus do que cumpri-la. Então, eu pensava nisso, como que isso é pertinente para nós, né? E ele se coloca para fugir da presença do Senhor. Você vê que essa expressão pode gerar um espanto muito grande nos leitores originais. Pensa comigo, como é que é possível que um profeta, nós não estamos falando de neófitos aqui, tá? Estamos falando de um profeta, de alguém que foi criado debaixo da lei de Deus, que foi instruído na lei do Senhor. E como é possível a um profeta fugir ou pensar que pode fugir da presença do Senhor? Parece inconcebível essa ideia. É totalmente distinto àquilo que ele conhece como doutrina e o que ele é um profeta verdadeiro, ele não é um falso profeta, ele é um verdadeiro profeta. Como é que ele pode conceber isso? Será que ele não tinha em mente, por exemplo, o Salmo 139, né, quando Davi fala, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, inclusive o Salmo fala, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Você vê que os salmos estão repletos da ideia da onipresença de Deus, como que um profeta tão versado na lei, nos salmos possivelmente, poderia ter essa ideia na sua cabeça. O ponto aqui é que, inclusive no verso 9 que nós lemos, Jonas relata ou descreve Deus como um Deus criador. Logo, sendo ele um Deus criador, o Deus que fez os céus e a terra, inclusive o mar, como pode esse Deus ser um Deus que não vai contemplar a Jonas onde quer que ele esteja? Talvez a ideia aqui, dentro desse texto, é que a intenção de Jonas não era
fugir da presença de Deus no sentido de que onde eu estiver, lá Deus não vai me ver. Ele não é doido para isso. A ideia é que Jonas queria se colocar indisponível para essa missão. É por isso que nós vimos aqui, né, que a distância é muito maior, é um extremo oposto. Né? A Espanha é o fim do mundo conhecido até então. É como se fosse nos confins da terra. É um outro lado. Como é que então ele poderia... Vou me colocar totalmente indisponível para essa missão. Logo, se eu estiver, talvez, no extremo oposto de onde Deus me enviou, talvez Deus escolha uma outra pessoa para aquela tarefa, talvez Deus veja que não vale a pena levantar Jonas por essa missão, talvez Deus mude de ideia. Essa era a percepção de Jonas, se colocar indisponível, indo para muito distante, né, tornando essa missão talvez inviável, quem sabe Deus poderia escolher outra pessoa. Mas, e por mais que essa missão parecesse agradável, nós vimos que ali por detrás do juízo de Deus, a ideia de que Deus confronta, quando Deus confronta o nosso pecado, na verdade, Ele quer nos salvar, né? Como diz lá Hebreus capítulo 12, verso 6, Provérbios 3, 12, o Senhor fustiga e açoita aquele a quem Ele ama. Né? A ideia de que quando nós somos confrontados com os nossos pecados, significa que Deus tem muito mais interesse em nos salvar. Como Paulo fala lá, a igreja de Corinto, né, que, falando da disciplina, que na verdade a disciplina é para salvar a alma do inferno, né, para salvar aquela pessoa do inferno. Como Provérbios fala também, Provérbios capítulo 23, verso 13, a disciplina, quando Deus nos chama a atenção, quando os nossos pastores, presbíteros, um irmão vem até nós, é justamente para isso, para que nós possamos ser livres dos nossos próprios pecados e nos voltarmos para Deus. Né? Esse é um ponto também muito importante. Jonas foge da presença do Senhor justamente para não usar de misericórdia com pessoas que, no seu modo de enxergar, não mereciam a graça salvadora de Deus pelo fato de serem extremamente cruéis e sanguinários. Esse é um ponto, a gente fecha essa primeira parte, né? A primeira parte que fala do chamado de Jonas e como que essa missão para a qual ele foi designado não era uma missão agradável. A ideia de exortar, expor o pecado, clamar contra aqueles que estavam em rebelião contra Deus. Né? E Deus nos chama também, muitas vezes, para missões não tão agradáveis. Pensa no fato de você disciplinar o seu filho. Não é uma missão agradável ter que disciplinar um filho, né? Ter que exortá-lo. Não é uma missão agradável para um conselho de uma igreja ter que colocar alguém em disciplina. Não é uma missão agradável para nós quando nós vemos um irmão caindo em pecado, precisamos chamar a atenção daquele irmão, disciplinar aquele irmão, no sentido, é claro, de expor a palavra do Senhor, corrigir um irmão. E muitas vezes, e aí que está, nós nos colocamos indisponíveis para aquelas missões que Deus nos dá. Nós, ao invés de cumprirmos com a nossa vocação, no sentido de chamado, nós preferimos nos colocar indisponíveis, fugindo para bem longe, para que talvez um outro irmão, quando vir aquela pessoa caindo no pecado, talvez ele possa falar com ela. Eu não, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa própria reputação do que cumprir a palavra de Deus. Quando nós olhamos os nossos filhos caindo em pecado e não nos disciplinamos os nossos filhos, talvez nós estamos mais preocupados em nós sermos achados como um pai maravilhoso, como uma mãe maravilhosa, do que muitas vezes, naquele momento, a disciplina que gera dor e os nossos filhos ficarem, talvez, olharem para nós de olho assim meio raivosos naquele momento, ou talvez um irmão que vai olhar para a gente de maneira torta e nós preferimos manter a nossa imagem do que cumprir o chamado para o qual Deus nos traz ou nos vocaciona, né? E a ideia é justamente essa. Nós estamos dispostos a perder aquilo que muitas vezes nós mais estimamos para amar mais a Cristo, ou amar a Cristo acima de tudo? Essa é uma pergunta importante, né, que o livro nos traz e que o Jonas vai perceber, né, de uma forma não tão simples, não tão fácil, porque o que Jonas vai entender é que não adianta fugir. Porque Deus, esse Deus onipresente, onipotente, sempre vai
encontrar e sempre vai fazer a sua vontade. E é aí que a partir do verso número 4, né, vai dizer, porque a partir do verso 4 até o final do capítulo, vai nos mostrar que Deus usa meios ordinários e muitas vezes extraordinários para que a sua vontade seja realizada. No verso número 4, por exemplo, Jonas aqui vai falar, o livro vai falar sobre esse Deus criador. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui está pontuando o Deus da criação, porque o Deus da criação vai usar a sua natureza para fazer com que Jonas retroceda em seu caminho. Ele vai usar essa forte tempestade, chamando a atenção de todos que estavam lá. Porque essa travessia de Jope para Tarsis era uma travessia extensa. Nós vimos ali por volta de 3.500 quilômetros. Por isso era necessário que marinheiros experientes estivessem a bordo desse navio. E essa tempestade era aterrorizante, inclusive, para esses marinheiros experientes, né? Eu não sou marinheiro, mas você é marinheiro? Não? Pode falar que você é marinheiro? Tem o Felipe aqui, outras pessoas, tenho mais quem aqui que é de marinheiro? Tem mais, muita gente de marinheiro. Tem um dono do navio aqui, né? Tem um dono de navio. Vocês percebem, né, o quanto aquele navio está em perigo quando você olha para os marinheiros experientes ou para o chefe do navio lá, o comandante daquele navio, e ele está assustado. Se você é um marinheiro de primeira viagem, fica assustado logo, né, com uma ondinha passando por cima de mar, você vai lá até o convés, a área social, você vê o pessoal brincando, rindo, e está tudo bem, porque aquilo é normal. Mas quando marinheiros experientes, com dias de mar nas costas, começam a ficar aterrorizados, é porque aquela tempestade não era uma tempestade comum, era uma tempestade divina, digamos assim. Vinha do próprio Deus, né? Você vê que, olha o verso 5, a reação deles. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Você vê que apareceu logo aqui a religiosidade desses marinheiros. É possível que ali que haja pessoas de diversas nações, e ali cada um tem uma espécie de pluralismo religioso. Então, cada um adorava a um deus ou a vários deuses, digamos assim, e eles clamam cada um ao seu Deus, porque eles viram que aquela tempestade não era uma tempestade natural, era uma tempestade que os deuses estavam provocando no seu entendimento limitado. Então, eles precisavam orar cada um ao seu Deus. Essa ideia de religiosidade. Eles eram religiosos, mas não eram crentes verdadeiros. E paralelamente a isso, paralelamente à ideia da religiosidade, eles trabalhavam jogando fora as cargas que o navio para que o navio tivesse uma flutuabilidade melhor. E aqui, pensa comigo que é um navio que está indo para longe, então é uma espécie de navio cargueiro que está levando pertences, cargas importantes, talvez um lucro muito bom daqueles marinheiros, daquele navio, eram bens preciosos, mas as vidas deles estavam em perigo. Eles precisavam pesar o que vale mais, essas cargas que são importantes, o nosso lucro para chegar até Tarsis ou então as nossas próprias vidas, né? Eles precisavam pesar, e eles, claro, na hora do aperto, cada um vamos jogar tudo fora, vamos tentar dar mais flutuabilidade. Mas o problema não era o casco que estava furado, não era, sei lá, o motor que estava parado, não era nada disso. O problema desse navio era um só. O problema se chama pecado. Esse é o problema do navio. O problema era o pecado. E você vê comigo que, assim, em contrapartida, ou em oposição ao desespero dos marinheiros, né, na ação deles de trabalharem firmemente para manter o navio firme, Jonas tem uma reação totalmente contrária. Ele dorme tranquilamente no porão do navio como se nada tivesse acontecendo, alheio a todo o desespero da tripulação. Você vê que o sono de Jonas, a gente vai lembrar, claro, de Jesus dormindo, né, em meio à tempestade. Esse sono de Jonas não é o mesmo sono
de Cristo. Esse sono é uma espécie de fuga da presença de Deus, no sentido de ele não ter coragem para encarar aquela situação, porque ele sabia que quando Deus quer agir, não há o que fazer. Ele conhece, ele é um profeta, ele sabe quem é Deus. Ele decide não orar, ele está em desobediência, ele não tem coragem de entrar na presença de Deus para rogar a sua intervenção. Jonas dorme como uma espécie de subterfúgio para fugir da presença de Deus, diferente de Cristo, que dorme em meio à tempestade, porque tem comunhão perfeita com o seu Senhor, sabendo que o seu Deus intervirá no momento certo em favor dos seus. É um sono de fuga, o sono de Jonas, e o sono de Cristo é um sono de confiança no poder eterno de Deus, porque Ele é o próprio Deus e a qualquer momento Ele pode intervir como Ele interveio. E a partir do verso 6 e 7, eles vão lançar aqui uma espécie de sorte, E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu. Essa ideia de lançar sortes era muito própria do Antigo Testamento, A ideia de se buscar a vontade de Deus. A gente está lendo aí como entender a vontade de Deus, Tem gente que lança sorte para entender a vontade de Deus, mas essa é uma prática própria. Pensa ali no Urim, Tumim, que era uma ideia de entender a vontade de Deus por meio daquelas ações muito próprias do Antigo Testamento e da antiga revelação, que era usado não somente pelo povo de Deus, mas pelas nações pagãs também. Eles lançam sorte, e é interessante que um pagão vai precisar chamar a atenção de Jonas para que ele exerça a sua fé. Olha que curioso, Esse pagão precisa ser usado por Deus para exortá-lo a despertar do seu sono de fuga, para se voltar ao Senhor. Aí o chefe do navio vai falar com ele: você não vai orar não, Você não vai se levantar, vinde, nós temos sorte, sabe? E ele fala aqui no verso 6, chegou o mestre do navio, ele disse: que se passa contigo agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós. Ele é chamado a atenção, que vergonha, por um pagão, para que ele se voltasse para o seu Deus, para que ele se despertasse. E aqui, a partir do verso 8, 9 e 10, os marinheiros vão interrogar a Jonas para saber informações sobre a sua estadia lá. Jonas lembra que Jonas comprou a passagem, e deu tudo certo, porque estava um navio lá esperando. Aquela coisa, Às vezes a gente vai fazendo as coisas, vai dando tudo certo e acha que está na vontade de Deus, aquela ideia que a gente estava falando no livro, a gente mede a vontade de Deus a partir das circunstâncias, e as coisas vão dando certo, e fala: estou bem, estou dentro da vontade de Deus, talvez seja para lá mesmo que Deus queira que eu vá, no final, mas as circunstâncias não determinam a palavra, não determinam a vontade de Deus, o que determina é a sua palavra, e ela somente. E aí ele vai ter esse enredo, porque eles não conheciam Jonas, para saber quem era e quem era o Deus de Jonas. Jonas vai ter esse conhecimento, ele vai dizer de quem era Deus, e vai dizer quem era o Deus no qual ele cria, mas é interessante que ele vai agir de forma diferente. Olha o verso 9, ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele fala a sua etnia, como hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas descreve Deus como um Deus soberano, um Deus criador que fez o mar e a terra. Ele cria dessa forma no sentido intelectual, mas pense que Jonas está querendo fugir por onde? Pelo mar. Mas se Deus fez o mar, ele tem controle do mar também. Há aqui uma desconexão do que Jonas dizia crer e daquilo que ele praticava, porque era pelo mar que ele estava querendo fugir. E se o Deus de Jonas era aquele que ele havia descrito, logo seria um grande problema, porque eles estavam conscientes de que, os marinheiros, de que alguém tão poderoso, não havia... se alguém tão poderoso tivesse feito aquilo, então não haveria o que ser feito diante daquela grande tempestade. A morte os esperava, não tinham nenhuma solução aparente.
talvez os seus deuses não eram nenhum Deus tão poderoso quanto o Deus que Jonas havia descrevido. E no verso 11 e 12, a única solução encontrada por eles era lançar Jonas ao mar, pois ele era aquele a quem Deus buscava. Não havia outra alternativa e Jonas sabia o que deveria ser feito. Essa é a resposta dele, né, quando eles perguntam: o que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e me lançai ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas dá uma solução que parecia simples, mas não era. Pensa comigo que no verso número 13, parece que os homens fazem pouco caso daquilo que Jonas fala. Parece que eles dão de ombros para Jonas, eles não dão nem ouvidos para o que Jonas havia dito, né? Olha o verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Os homens não concordaram que Jonas deveria ser lançado ao mar. O que custava para aqueles homens lançar um homem tão desconhecido, uma pessoa ali que se coloca à disposição para ser jogado ao mar, e ainda assim esses homens não lançam Jonas ao mar. Eles têm em mente a ideia de que quem era esse Deus que Jonas estava se colocando como servo. Se aquele Deus é um Deus tão poderoso assim, o que será de nós se lançarmos um servo dele ao mar, à morte? O que será de nós? Esse Deus vai nos destruir. A ideia primária que passa na cabeça desses marinheiros é isso: eu não posso fazer isso. Por mais que Jonas queira, e o que eles fazem é remar para alcançar ali terra firme. Interessante, mais uma vez, eu aplico de forma bem simples, né? Isso muitas vezes acontece conosco, porque muitas vezes, meus irmãos, a gente sabe o que é correto, a gente sabe qual é a vontade de Deus, né? A vontade não decretiva, mas a vontade preceptiva dos preceitos de Deus, e ainda assim nós queremos agir de acordo com a nossa própria cabeça, de acordo com o nosso próprio entendimento, de acordo com as nossas próprias forças. Não é isso que acontece conosco? A gente sabe que é correto, mas procuramos resolver os nossos problemas de forma autônoma ou de forma que eu bem entendo ser a forma correta. E é interessante porque eu entendo para mim que a centralidade desse livro está lá no capítulo 2, né? Quando Jonas vai orar e ele fala assim: a salvação pertence ao Senhor. Eu entendo que o centro desse livro está em mostrar que a salvação não pertence a ninguém, senão ao Senhor. Logo, não caberia àqueles homens vencer o mal por si só, ou pelas suas próprias forças, ou pelas suas próprias obras. Eles precisavam se colocar diante de Deus e fazer a sua vontade, por mais que isso fosse algo terrível aos seus olhos. Esse é o ponto central aqui, né? No verso 15, quando Jonas é lançado ao mar, você vê que a tempestade logo se acalma. Por quê? Porque o problema é resolvido. Que problema é esse? O problema do pecado. O problema do pecado é retirado do meio deles. Não pelas suas próprias forças de remarem, mas por cumprirem a vontade de Deus. No verso número 16, os homens eles vão ser convencidos, olha só, do testemunho, da pregação clara e fiel do Evangelho. Você vê que quando eles lançam ao mar, Jonas, e cessa a tempestade, o mar cessa da sua fúria, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Isso aqui é muito lindo, porque descreve um culto verdadeiro, um culto solene. Agora está em uma disputa, você pode usar um culto solene, mas um culto solene aqui, né? Olha que interessante, porque eles temeram, e não no sentido simplesmente de ter medo, tá? Mas no sentido de cumprir a vontade de Deus, né? De adorarem a esse Deus. Adorarem como? Oferecendo sacrifícios ao Senhor. E não somente isso, fizeram votos, algo que é pertinente, é próprio de um culto. Eles fizeram a vontade de Deus e cumpriram
e se ofereceram e também votificaram de que eles adorariam a esse Deus. Você fala, como é que você pode ter tanta certeza disso? Tem certeza porque Cristo testemunhou disso. Cristo falou, né, que assim como os ninivitas, na verdade os ninivitas seriam juízes daqueles povos, né, daquele povo que estava ali diante de Cristo e não criam nos milagres, mas os ninivitas que se arrependeram seriam juízes deles, porque eles se arrependeram. Se Cristo falou, mas eles invadiram depois, você tem a profecia, aí é um outro povo, é uma outra circunstância, passou-se o tempo, mas aquele povo, aquela geração ali foi alcançada pela pregação viva do Evangelho. Jonas é uma pregação viva do Evangelho. Você vê que eles são convencidos de que estavam diante do Deus verdadeiro, e então temem ao Senhor e se reconhecem como indignos. Olha, primeiro eles tentam remar. Eu sou digno, eu vou alcançar. Logo, eles cumprem, falam, não tem jeito, eu preciso fazer a vontade de Deus para que a tempestade se acalme. Eles cumprem a vontade, reconhecem que estão diante do Deus da criação, prestam culto verdadeiro a Deus, fazem votos, se reconhecem como indignos ao prestarem sacrifícios e prestarem culto. E no verso 17, né, esse verso que eu entendo que ele está mais ligando o capítulo 1 ao capítulo 2, né, Deus depara, ou seja, ele coloca, ele lança, né, ali a ideia de um grande peixe, né, dispõe um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa ideia de que o peixe era também, claro, a ideia do juízo de Deus sobre Jonas, mas também uma manifestação da sua graça, porque Jonas não vai ser naufragado, não vai ser derrubado, enterrado nas profundezas daquele mar, mas aquele peixe também é o grande livramento de Jonas, né? E aqui eu termino dizendo que Jonas estava totalmente alheio à vontade de Deus e estava vivendo uma vida de desprezo ao Senhor. E essa vida de desprezo, né, essa vida de insensibilidade à palavra, inclusive as circunstâncias que ali mostravam claramente que Deus queria que ele fizesse uma outra coisa e ele estava contrário à vontade de Deus, essa insensibilidade vai gerar a ideia, primeiro, fuga da presença de Deus, a ideia de que eu posso me colocar indisponível para uma missão, né? Pense comigo que, embora a tempestade tenha causado medo até em marinheiros experientes, Jonas parece estar com a consciência tranquila. E aqui eu lembro, né, que a sua consciência não é o melhor crivo para dizer se você está ou não debaixo da vontade de Deus. A nossa consciência ela é mentirosa, ela muitas vezes nos engana, e estarmos tranquilos com as nossas ações, elas definitivamente não são os melhores, não é o melhor modo de entendermos. A gente precisa ficar com a palavra de Deus que é clara, que é inerrante, que é verdadeira e que não deixa dúvidas, né? Então, entre a palavra de Deus e a minha consciência, eu sempre ficarei com a palavra de Deus. Um dos sinais de que Jonas está num estado de fuga aqui é que na sua insensibilidade ele não ora. Ele vê tudo se esvaindo, a tempestade aumentando, pessoas desesperadas, e ainda assim ele não ora. Por quê? Porque orar é entrar na presença de Deus. O objetivo de Jonas era o contrário, era fugir da presença de Deus. Jonas não possui nenhum tipo de prazer em falar com Deus, o sinal de que algo está errado, de que existe pecado não tratado. É necessário que um ímpio vá chamar a sua atenção, e muitas vezes, né, quando nós não oramos, mostra muitas vezes a nossa condição espiritual atual. Se nós vivemos uma vida de pecado, uma vida de insensibilidade de ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós não oraremos. Por quê? Porque orar requer de nós arrependimento, requer de nós uma mudança de vida. É impossível nós vivermos no pecado e ainda assim chegarmos de cara lavada para falarmos com Deus. Nós não temos essa tranquilidade, porque nós, no final das contas, nós sabemos a quem é esse Deus que nós estamos orando.
E esse Deus não contempla pecado. Ele não dá de ombros para o pecado. E por isso nós precisamos mudar de vida todas as vezes que nós entramos na sua presença, todas as vezes que nós prestamos culto a Deus, todas as vezes que nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. E é por isso que muitas vezes nós estamos em pecado. O primeiro sinal é que nós deixamos de orar. O segundo sinal é que nós deixamos de vir ao culto público. O terceiro sinal é que nós já não damos mais importância para as coisas de Deus, e por aí vai. É um abismo sem fundo. A ideia é que Jonas está preso no seu pecado e ele não consegue fazer a vontade de Deus. Quer ver um sinal disso? É que quando ele é interpelado, né, para orar, e interpelado inclusive pelos marinheiros para que ele mostrasse ali a vontade de Deus, ele poderia ter ou mostrasse a quem esse Deus que ele estava servindo. A primeira solução trazida por Jonas é: me lance ao mar. Uma condição clara de falta de arrependimento. Ele poderia se arrepender. Ele poderia, eu me arrependo, eu estou aqui, mas não era para eu estar aqui, eu deveria ir para Nínive, eu preciso descer no primeiro porto mais próximo, eu vou cumprir a vontade de Deus e tudo se acalmará. Mas o que ele faz? Me lance ao mar. Jonas prefere a morte ao se arrepender das suas ações. Ele prefere ser lançado às profundezas do mar, em meio à tempestade, do que se voltar em arrependimento para Deus. Há aqui uma incoerência, né, de fé. Jonas, esse profeta, dizia crer em alguma coisa, mas na verdade ele agia de forma contrária, né? A ideia de que ele cita Deus como um Deus soberano, criador, mas age de forma como se Deus não fosse tão poderoso assim. Mais uma vez, eu lembro, né, nos lembro que convicção doutrinária não nos faz bons cristãos automaticamente. Eu cito a sua frase, né, mais uma vez, né, do último domingo na parte da manhã: o diabo não está interessado se você é um bom teólogo. Definitivamente não. Ele começa a se preocupar quando você passa a viver a sã doutrina. Às vezes nós conhecemos isso. É bom, ninguém está aqui rechaçando a teologia, muito pelo contrário. Nós amamos nos debruçar diante da palavra de Deus e extrair aquilo que ela quer dizer de forma verídica, verdadeira para nós. É impossível viver se eu não souber naquilo que eu creio de forma verdadeira. Mas nós não podemos parar por aí. Nós precisamos andar em conformidade com aquilo que nós dizemos crer. E a ideia é que, para que a nossa cosmovisão mude, nós precisamos ter essa mente renovada, porque, na verdade, nós cremos naquilo que está debaixo dos nossos pés, né? Naquilo que é o nosso chão. Muitas vezes nós estamos desconexos daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos. E o sinal final é essa ausência de arrependimento. O Jonas fala: me joguem ao mar, o sinal de dureza do seu coração. Preferir a morte do que manifestar a compaixão de Deus a um povo pagão. E você vê que mesmo Jonas determinando que o lance ao mar, os marinheiros não aceitam a sugestão, tentam ali salvar a embarcação, mas a salvação vem de Deus e não das obras dos homens. E a bondade de Deus, no final, está no grande peixe, que é a salvação de Deus. Não é aqui um castigo final de Deus, mas o modo do Senhor usar tudo que Ele tem à disposição para trazer você e eu de volta à sua presença. Deus sempre vai cumprir a sua vontade decretiva no final. Ele vai usar o que for preciso para trazer um filho seu para a sua presença, né? Para que nós possamos aí sim anunciarmos as misericórdias, a compaixão de Deus, experimentando a sua benevolência. Talvez, e aqui é claro, eu conjecturo, que Jonas precisasse primeiro experimentar da bondade de Deus, para aí sim voltar para Tarsis, voltar para Nínive, sair de Tarsis, ser lançado ali a Jope de volta, ao porto, e ir para Nínive, para aí sim, conhecendo verdadeiramente a Deus, anunciar as suas misericórdias. E eu encerro falando que nós temos, meus irmãos, Cristo no barco. É o Senhor Jesus que está nos nossos barcos. Nós não temos Jonas. E por isso, o verdadeiro Jonas
nós podemos ter a plena convicção de que Ele fará tudo o que for preciso para acalmar a tempestade das nossas vidas e, ao final, nós possamos, aí sim, louvá-lo pelos seus grandes feitos, experimentando a boa palavra de Deus, mas os seus feitos de misericórdia para com as nossas vidas. Mesmo quando nós andamos rebeldes, mesmo nós descumprindo a sua vontade, indo para o extremo oposto da sua vontade, mesmo nós nos colocando em disposição, mesmo o nosso coração endurecido para o arrependimento, o Senhor, Ele, por meio da sua palavra, às vezes, e sempre, Ele nos traz de volta os seus filhos amados, e Ele vai acalmar a tempestade das nossas vidas, nos conduzindo de novo aos seus braços de segurança.